A Arca de Noé é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Ela narra como Deus, descontente com a maldade da humanidade, decidiu enviar um grande dilúvio para destruir toda a vida na terra, exceto a de Noé e sua família, e dos animais que ele levou consigo em uma enorme embarcação. Mas quem foi Noé? E como ele construiu a arca? Quais foram as dificuldades que ele enfrentou? E qual é o significado dessa história para nós hoje? Quem foi Noé? Noé foi um homem justo e temente a Deus, que vivia em uma época de grande corrupção e violência. Ele era descendente de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, e tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. De acordo com o livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 9 a 22, Deus escolheu Noé para preservar a vida na terra e lhe deu instruções detalhadas sobre como construir a arca. Ele também lhe disse para levar consigo sua esposa, seus filhos e suas esposas, e um casal de cada espécie de animal, macho e fêmea. Como foi a construção da arca? A arca era uma enorme embarcação de madeira, com cerca de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Ela tinha 3 andares, com várias divisões internas para abrigar os animais e as provisões. Ela também tinha uma janela no topo, uma porta lateral e um revestimento impermeável. A construção da arca levou cerca de 120 anos, segundo alguns estudiosos. Durante esse tempo, Noé teve que enfrentar o desprezo e a zombaria das pessoas ao seu redor, que não acreditavam em sua mensagem sobre o dilúvio. Ele também teve que cuidar dos animais que Deus enviou para ele, totalmente por meio da graça e ordenança de Deus. O dilúvio. O dilúvio começou quando Noé tinha 600 anos de idade, segundo o livro de Gênesis, capítulo 7. As águas caíram do céu e brotaram da terra por 40 dias e 40 noites, cobrindo toda a superfície do planeta. A arca flutuou sobre as águas, protegendo Noé e sua família e os animais que estavam com eles. O dilúvio durou cerca de 1 ano, até que as águas baixaram e a arca repousou sobre o monte Ararate. Noé enviou um corvo e depois uma pomba para verificar se havia terra seca. Quando a pomba voltou com uma folha de oliveira no bico, Noé soube que era hora de sair da arca. Evidências científicas do dilúvio. De acordo com a opinião de cientistas e especialistas que não creem na Bíblia, as evidências científicas do dilúvio são controversas. Alguns cientistas seculares rejeitam a possibilidade de um dilúvio global, baseando-se em argumentos geológicos, biológicos e cronológicos. Outros cientistas, especialmente os que adotam uma visão criacionista, defendem que há várias evidências que apoiam o relato bíblico do dilúvio, baseando-se em fósseis, sedimentos, formações rochosas e eventos históricos. A seguir, alguns exemplos de evidências que são usadas por ambos os lados do debate. Fósseis de criaturas marinhas em altitudes elevadas. Os criacionistas afirmam que isso indica que as águas do oceano cobriram os continentes durante o dilúvio e que os animais foram soterrados rapidamente pelos sedimentos. Os evolucionistas afirmam que isso se deve à movimentação das placas tectônicas ao longo de milhões de anos, que elevaram partes do fundo do mar à superfície. Camadas de sedimentos espalhadas por vastas áreas. Os criacionistas afirmam que isso indica que os sedimentos foram depositados de forma rápida e catastrófica pelas águas do dilúvio, e que as camadas podem ser correlacionadas entre diferentes continentes. Os evolucionistas afirmam que isso se deve a processos geológicos lentos e graduais, como a erosão, o transporte e a sedimentação, e que as camadas não são necessariamente contemporâneas. Sedimentos transportados por longas distâncias. Os criacionistas afirmam que isso indica que as águas do dilúvio eram turbulentas e poderosas, capazes de arrastar materiais de locais distantes e depositá-los em outros lugares. Os evolucionistas afirmam que isso se deve a fenômenos naturais como ventos, correntes marítimas, glaciares e vulcões, que podem transportar sedimentos por longas distâncias ao longo de milhões de anos. Árvores fossilizadas na Antártida. Os criacionistas afirmam que isso indica que o clima da Terra era mais quente e úmido antes do dilúvio, e que as árvores foram preservadas pela ação rápida das águas do dilúvio. Os evolucionistas afirmam que isso se deve à deriva continental,
que fez com que a Antártida se afastasse do Equador e se tornasse mais fria ao longo de milhões de anos. Esses são apenas alguns exemplos de evidências que são interpretadas de formas diferentes pelos cientistas, dependendo de suas visões de mundo e fé. A principal mensagem do dilúvio na Bíblia. A mensagem principal da história do dilúvio na Bíblia é a de que Deus é justo e santo, mas também misericordioso e fiel. Ele julga o pecado e a maldade da humanidade, mas salva aqueles que confiam nele e obedecem à sua vontade. Ele também faz uma aliança com os sobreviventes do dilúvio, prometendo nunca mais destruir a vida na terra com água, e coloca um arco-íris no céu como sinal dessa aliança. A história do dilúvio também aponta para Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que nos protege de todo o mal do pecado e nos leva à vida eterna. Ele é o cumprimento da promessa de Deus feita a Noé e a toda a humanidade. O dilúvio nos ensina a confiar em Deus e em sua palavra, mesmo quando as circunstâncias são adversas ou incompreensíveis. Ela nos ensina a obedecer a Deus e a fazer a sua vontade, mesmo quando somos ridicularizados ou perseguidos. Ela nos ensina a esperar em Deus e em sua provisão, mesmo quando parece que não há saída. A história do dilúvio é uma história de esperança e de amor. Ela nos mostra que Deus tem um plano para a sua criação e que Ele cuida de nós com carinho e compaixão. Ela nos mostra que Deus é o nosso refúgio e a nossa força, e que Ele nunca nos abandonará. Qual o significado da história da Arca de Noé? A história da Arca de Noé é uma história de fé e salvação. Ele castigou a humanidade por seus pecados, mas preservou uma família que o obedecia e o adorava. Fez uma aliança com Noé e seus descendentes, e selou essa aliança com o arco-íris, como sinal de sua graça. Essa passagem bíblica é rica em significados que transcendem as páginas da Bíblia. Ela nos ensina sobre fé, obediência, redenção, proteção divina e a oportunidade de recomeço. Independentemente de nossas crenças religiosas, essa história nos convida a refletir sobre como enfrentamos desafios em nossas vidas e como confiamos em algo maior do que nós mesmos. Assim como Noé encontrou esperança em meio à tempestade, podemos encontrar força e renovação em nossa caminhada com Deus. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você quiser se aprofundar mais sobre a Arca de Noé, aconselho a você a ler o livro de Gênesis na Bíblia. Você também pode deixar um comentário abaixo, compartilhar este vídeo com seus amigos ou se inscrever nesse canal para receber mais conteúdos como este. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Graça e paz.